primeira luz que a gente tem que comentar quando a gente começa a estudar os tipos de luz diferentes é a nossa maior fonte de luz de todas, que é o Sol, né? O Sol é uma estrela, uma enorme bola de gás que queima gás hélio e essa queima provoca uma energia luminosa enorme, né? Bom, é o Sol. Essa luz, ela está ali a 5.500 Kelvin, ela faz o que a gente percebe, a luz que a gente percebe como uma luz branca. Apesar da representação pictórica do Sol, muito, em geral, ser como algo amarelo, a percepção dessa luz é o que a gente tem como uma luz branca, de fato. Uma questão importante, pensando na luz do Sol, é que o Sol chega no planeta Terra e ele passa pela nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela tem uma cor azul, então o conjunto dos gases que compõem a nossa atmosfera faz essa cor azul, que é o azul do céu, né? Então a gente passa a ter a luz do Sol entrando pela atmosfera, um bom tanto desses raios fica nessa cor branca, mas essa luz difusa da atmosfera, por exemplo, a luz da sombra, quando a gente tem alguma coisa e tem a sombra, né? O que ilumina essa luz da sombra, senão a luz do céu, né? A luz que se difunde nesse gás, nessa bola de gás que é a nossa atmosfera, e fica essa sombra azulada, né? Então a gente tem uma mudança de cor nessa luz da sombra. Então o Sol provoca essa luz principal e tem mais uma luz, que é a luz da atmosfera que ilumina nossas sombras, né? Então isso é muito importante, lá para frente a gente vai estudar melhor, quando a gente trabalha com múltiplas fontes de luz, como pensar isso em relação à luz do Sol também. Mas é muito importante já agora entender que temos luz do Sol e mais a luz difusa da atmosfera filtrada pelo azul do céu. Falando de luz do Sol, a gente tem uma série de fontes de luz que a gente chama de luz incandescente, que elas são feitas por qualquer tipo de incandescência, né? A gente aqui tem lâmpadas, por exemplo, a lâmpada mais comunzinha que tinha antigamente, que é a lâmpada de filamento de tungstênio. Ela é feita por um metalzinho ali dentro, que chama tungstênio, e faz um filamento, e quando a gente põe energia elétrica fechando o circuito ali, ela entra em incandescência e faz uma luz que está ali a 2.800, 3.000 Kelvin, mais ou menos, dependendo da lâmpada. Aqui nós temos uma outra lâmpada também de filamento de tungstênio, mas essa aqui é uma halógena, ou seja, vocês veem que tem duas camadas ali de vidro e lá dentro tem uma que tem um gás que faz com que eu consiga aumentar a temperatura interna do tungstênio e assim eu consigo aproveitar mais energia luminosa. Isso vai levar ela lá de 2.800, que estava aquela outra, para que 3.200 Kelvin. Essa é uma outra halógena que vai dentro de um Fresnel, a gente vai ver depois esse Fresnel. Aqui a gente tem um Par 64, que é uma lâmpada muito parecida com essa aqui, uma lâmpada halógena, já montada, ela vende assim ela já vem montada dentro de um refletor parabólico. A gente vai, quando estudar a história da dispersão da luz, a gente vai estudar os refletores parabólicos também. As lâmpadas incandescentes era a tecnologia que até bem pouco tempo atrás dominava o mercado de iluminação, mas com a aparição das lâmpadas fluorescentes e a melhoria das lâmpadas fluorescentes logo depois dos LEDs, ela foi caindo cada vez mais em desuso. Hoje a gente ainda usa bastante elas, mas para usos bem localizados em alguns momentos. A gente vai ver isso também mais para frente, mas é uma tecnologia que já não faz tanto sentido, porque a gente perde muita energia elétrica em temperatura. Ela perde muito porque ela gera muita temperatura e pouca luz, proporcionalmente. Então é uma tecnologia que a gente não tem usado, na verdade tem usado cada vez menos. Aqui a gente tem uma fonte de luz fluorescente. As lâmpadas fluorescentes, elas também estão caindo em desuso. Elas, durante algum tempo, ali nesse período de transição para o LED, em algum momento, elas ganharam o mercado. As lâmpadas, vocês devem ter a experiência num passado próximo, em que as lâmpadas das casas eram todas desse tipo, né? Lâmpadas fluorescentes. Essa aqui é uma lâmpada de bulbo, né? Que você põe num bocal comum,
mas tinham as de tubo, as tubulares também, ainda tem, né? Ainda se usa muito, mas cada vez menos. Essas, eu acho que mais do que as incandescentes, vão cair em desuso mesmo. É uma tecnologia que está ficando obsoleta, assim. A não ser para usos muito específicos, porque também ela gera, às vezes, tipos de onda para usos científicos, que eu nem sei dizer quais todos, mas assim, ainda se usa esse tipo de tecnologia. Mas para o uso doméstico e mesmo para o uso profissional no cinema, elas estão cada vez mais em desuso. A gente vem para os LEDs, né? Os LEDs agora dominaram o mercado e tendem a dominar cada vez mais, né? Então aqui a gente tem uma série de tipos de LED diferentes, então painéis de LED, lâmpadas de LED que imitam as lâmpadas de tungstênio, as lâmpadas de LED que têm substituído em casa, né? As lâmpadas de casa, cada vez mais é isso aqui que tá entrando. Enfim, as lanternas passaram a ser de LED, antigamente elas eram de filamento de tungstênio, agora são de LED. Os LEDs que a gente põe tipos de modificadores e, enfim, o que a gente usa muito em cinema, a gente põe refletores, a gente põe difusores na frente, então elas têm toda a estrutura para a gente colocar esses modificadores na frente. E um tipo de LED que está entrando no mercado e com muita presença, e cada vez mais, vocês vão ver isso aqui, que são as chamadas lâmpadas inteligentes, né? Ou seja, essa aqui é uma lâmpada de bulbo, que você rosqueia lá no bocal da sua casa, e você consegue controlar ela por aplicativo e entra já nessa geração de internet das coisas, você consegue, enfim, controlar ela por Wi-Fi, aplicativos e mudar o clima da sua casa de longe, inclusive, à distância. No cinema, elas estão sendo muito usadas porque facilita muito você encher o set disso aqui e você consegue também controlar o set no celular, na palma da mão. Então é muito interessante. Mesmo esses LEDs de cinema, eles já estão vindo, as gerações mais modernas, com efeitos, também com a possibilidade de você ligar eles no celular, numa rede Wi-Fi, ou num computador mesmo, né? Através de redes DMX, você consegue criar redes enormes e controlar um set inteiro numa mesa ou num computador, ou até mesmo na palma da tua mão no celular, né? Então isso está sendo meio que o futuro. Tem uma fonte de luz aqui que a gente usa muito no cinema e que não está presente aqui, que são o que a gente chama de HMI. O HMI é uma fonte de luz de arco voltaico, dois polos que faz ali um arco voltaico no meio, de dois pedacinhos de metal, num gás que faz isso chegar numa quantidade de luz muito forte, assim. O HMI, na minha opinião, ele tende a ser substituído também pelos LEDs. Ainda não é, porque a gente consegue uma relação muito interessante de quantidade de energia elétrica que a gente coloca para a potência das fontes de luz que a gente consegue. Então eu consigo, hoje as fontes de luz mais potentes do cinema ainda são os HMI, em quantidade de luz, né? De 2 anos para cá, os LEDs têm crescido bastante a potência. É muito comum já nos sets a gente encontrar LEDs de 500 watts, e recentemente a Mole Richardson lançou um LED de 900 watts, e isso vai crescendo, né? Então tende a chegar, quando a gente tiver aí LEDs de 5.000 watts, eles vão passar a superar a quantidade de luz que um HMI entrega. E com uma potência de energia muito menor, com um consumo muito menor, o que é muito interessante, porque você passa a poder ligar na rede elétrica da sua casa e ter uma luz de cinema muito, muito bacana, e com intensidade, né? Cada vez mais. Então isso é muito, muito bacana. Então é isso, os LEDs tendem a dominar realmente o mercado. Ainda não dominam 100%, mas tendem a dominar. A gente tem também os tipos de luz que são usados na iluminação pública. Tem duas fontes de luz principais na iluminação pública, que é o vapor de sódio e o vapor metálico, né? O vapor de sódio é aquela bem amarela, que vocês veem laranjada, assim, uma coisa meio dourada, que é muito comum nas ruas, enfim, das cidades brasileiras, é o tipo de luz mais comum que a gente encontra. E o vapor metálico é aquela muito comum em campo de futebol, aquela que é branquinha,
né, que ela puxa um pouquinho para o verde, mas ela é para o azul, mas ela é branquinha. Essas lâmpadas, elas também rapidamente estão sendo substituídas pelos LEDs, né? Hoje a gente vive um momento de transição bastante interessante na iluminação pública das cidades, né? Porque toda vez que queima uma lâmpada de vapor de sódio ou de vapor metálico, as prefeituras têm tendido a não substituir por outra. Então, quando queima, eles têm colocado um LED no lugar, né? Porque os LEDs baratearam muito, ele consome menos energia, dura mais tempo a lâmpada e entrega a mesma ou mais quantidade de luz. Então não faz menor sentido continuar usando o vapor metálico ou vapor de sódio. No entanto, as cidades viraram meio esquisitas, porque você passa por uma rua da cidade, às vezes você tem 2 ou 3 tipos intercalados de luz, né? Porque também os LEDs mudam a cor deles. Então, às vezes a prefeitura colocou um LED de uma cor, e aí ali no poste do lado entrou numa outra licitação e chegou um LED uma cor ligeiramente diferente. Às vezes você tem vapor de sódio e 2 LEDs com cor um pouco diferente, né? Então a luz da cidade está toda bagunçada. Isso é muito maluco, porque a gente tem um processo de pensar no cinema como que a gente... Isso é uma questão sempre, né? Eu já falei em outros cursos, como representar a noite, né? Isso é sempre uma questão. Para mim isso é uma questão muito forte dentro do cinema e na cinematografia contemporânea, mas eu vejo muita gente discutir isso. Como representar a noite. E como representar a noite de uma cidade num momento de transição da tecnologia, onde você tinha, bem pouco tempo atrás, tudo com vapor de sódio, e agora uma transição para o LED. Será que essa noite vai ser iluminada com cor do LED, né, ali 6.500 Kelvin em geral, ou com vapor de sódio laranjado, né? Será que quando a gente vê filmes que se passam nos anos 2000 para trás, na década de 80, 70, 80, 90, nos anos 2000, que tudo aparece, aquela noite da cidade laranjada, será que isso vai parecer uma coisa do passado, né? Vai ter um clima retrô, usar essas cores? Então isso fica como uma questão para a gente pensar e para pensar como a gente vai passar a representar isso no cinema, porque não necessariamente no cinema a gente ilumina com a luz da rua, mas muito frequentemente a gente filma uma cena de rua e a gente vai pensar, bom, com que cor essa rua vai ser? LED ou vapor de sódio?